Pronto, gente, boa noite. Vamos começar mais uma aula hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acometimento do sistema urinário e do sistema endócrino. Vou botar aqui para apresentar. Pronto. Aí a gente vai começar pelo sistema urinário. A gente vai falar um pouquinho sobre a litíase renal, que é conhecida como cálculo renal, né? Pedras nos rins. A presença de cálculos no trato urinário, condição bastante comum na população mundial, com incidência de 5 a 15%. Terceira causa de alterações no trato urinário. Terceira causa de alterações no trato urinário, não foi repetido, comum entre homens e adultos jovens. A fisiopatologia, a formação dos cálculos no sistema urinário, está relacionada a um processo multifatorial que envolve o aumento dos promotores da excreção de substâncias formadoras de cálculos e a diminuição nos fatores que causam sua inibição. Um grande fator, né, o principal fator é o acúmulo de cálcio nos rins, né? Então, 85% das litíases renais são causadas por cálculos de cálcio. O acúmulo de cálcio vai se cristalizando e formando as pedras, né? Os cálculos renais. Aqui a gente tem uma fotinha da realidade de como é o cálculo renal. Aqui são várias pedras, né? A gente vê que nesse rim aqui estava bem cheio de cálculos renais, né? Provavelmente tirou o rim todo, né? Uma manifestação clínica característica disso é a dor na parte lombar, né? Na parte das costas. O paciente sente muita dor. E aí, a gente tem a classificação de alguns tipos de litíase. A hipercalciúria absortiva, ela vem trazer com um aumento da absorção de cálcio no intestino, aumento do cálcio na corrente sanguínea, levando à diminuição da produção do hormônio da paratireoide, o que, por sua vez, diminui a reabsorção de cálcio no túbulo distal. Assim, o aumento do cálcio que chega ao rim e a diminuição da reabsorção dele no túbulo distal aumenta a quantidade de cálcio excretada na urina. Então, nela vai acontecer basicamente o quê, né? Aumento de cálcio e diminuição da reabsorção do cálcio no rim, né? Vocês sabem que o rim, ele faz o processo de filtração, de reabsorção, então, várias substâncias, várias dessas moléculas chegam no rim e são reabsorvidas, né? Voltando para a corrente sanguínea e voltando para a circulação. Mas nesse tipo de litíase, tem a produção aumentada de cálcio e a diminuição da reabsorção no rim, fazendo com que o cálcio se acumule no tubo distal e aumentando a quantidade de cálcio que era para ser excretada, mas que, na verdade, ele fica se cristalizando no rim. Hipercalciúria renal, decorrente do comprometimento da reabsorção tubular de cálcio, né? Então, nesse caso, vai ser o problema só na questão da reabsorção, não tem esse aumento da absorção de cálcio, é só o problema da reabsorção tubular no rim. Hipercalciúria reabsortiva, causada pelo aumento da secreção do hormônio paratireóide. Com isso, ocorre o aumento da reabsorção de cálcio no túbulo distal e o aumento do cálcio sérico. Além disso, o hormônio estimula a absorção do cálcio no intestino. O grande aumento do cálcio circulante aumenta a secreção de cálcio na urina pela sobrecarga renal da substância. Então, a gente vê aqui vários fatores aumentando a absorção e reabsorção de cálcio, levando a um aumento do cálcio na circulação sistêmica e, por isso, vai aumentar a quantidade de cálcio que é excretado, mas que, no caso, não é excretado, ele se cristaliza formando o cálcio. Hiperuricosúria. O ácido úrico em excesso diminui a produção de substâncias inibidoras da formação de cálculos.
A hipocitratúria, citrato é uma substância capaz de diminuir a cristalização e impedir a formação do cálculo. A diminuição da concentração dessa substância na urina favorece a formação de cálculos. E a hipomagnesúria. O magnésio ele tem um papel inibidor na nefrolitíase ao aumentar a solubilidade do oxalato e do fosfato de cálcio. E aí os fatores de risco. A gente tem o sexo mais masculino como mais comum desse problema. A idade são mais os jovens, entre a terceira e a quarta década de vida. Alterações anatômicas do trato urinário, duplicidade pielocalicial, rins policísticos, rim em ferradura, rim esponjio-medular, fatores epidemiológicos, clima quente, exposição ao calor, ao ar-condicionado no trabalho, dieta com maior consumo de proteína animal e sal, sedentarismo, fatores genéticos familiares, distúrbios metabólicos, hipercalciúria idiopática, infecção do trato urinário, principalmente por germes produtores de urease, doenças endócrinas que interferem sobre o metabolismo de cálcio, mais comumente o hiperparatireoidismo primário, alterações no pH urinário, pH alcalino, acidose tubular renal, ou infecção por germes produtores de urease, redução no volume urinário, imobilização prolongada e uso de drogas litogênicas. É o que a gente mais conhece sobre isso, né? Se a ingesta de líquido, de água principalmente, é reduzida, favorece muito a ocorrência de cálculos renais. Principalmente se o paciente tem fatores genéticos e familiares propícios para isso. Então, as manifestações clínicas vão variar dependendo da localização do cálculo. No entanto, independente da localização, os cálculos podem levar a obstruções, infecções e edema. E aí, de acordo com a localização, a gente vai ter o quê? Cálculo na pelve renal, vai ter dor intensa e profunda na região costovertebral, piúria, né, que é a queimação na hora de urinar, náusea, vômito, desconforto abdominal. Cálculo nos ureteres, dor aguda em cólica que se irradia para a coxa e para a genitália, pouca eliminação de urina e hematúria, né? Geralmente esse cálculo vai impedir o fluxo de urina, né, para fora, então por isso pouca eliminação de urina. Hematúria porque vai ser doloroso e vai causar lesões naquele trajeto. E cálculo na bexiga pode ter hematúria e retenção urinária. O tratamento na crise aguda é utilizado principalmente mecanismos para a hidratação, né, reposição de volume, né, antieméticos, né, que é para evitar o vômito e a náusea, anti-inflamatórios não esteroidais, para diminuir a inflamação da localização específica, antiespasmódicos, morfina e seus derivados. Os tiazídicos, que é o indicado para hipercalciúria renal, ele vai agir na diminuição da reabsorção do cálcio, né, que é até usado para hipertensão também. Citrato de potássio, indicado na hipocitratúria. O halopurinol vai causar diminuir a produção, a concentração e a excreção urinária de ácido úrico através da inibição da enzima xantina oxidase. Na assistência de enfermagem, o que a gente vai ter como diagnósticos? A gente vai ter retenção urinária, caracterizada pela eliminação urinária pequena, fator relacionado por bloqueio do trato urinário e principalmente dor aguda, né? O cálculo renal, a litíase renal, é conhecida por causar muita dor. Então, vamos ter autorrelato da intensidade da dor usando a escala padronizada de dor, autorrelato da característica usando a escala padronizada de dor, expressão facial de dor e mudança nos parâmetros fisiológicos. E fator relacionado, a gente vai ter um agente lesivo biológico. Intervenções, o que a gente pode intervir, o que a gente pode fazer por esse paciente.
Controle da eliminação urinária com a manutenção de um padrão excelente de eliminação urinária. A gente vai monitorar a eliminação urinária, incluindo frequência, consistência, odor, volume e cor, monitorar quanto aos sinais e sintomas de retenção urinária, orientar quanto aos sinais e sintomas de infecção do trato urinário, orientar paciente e família a registrar o débito urinário, paciente a responder imediatamente às urgências miccionais e orientar a ingestão de líquidos conforme o apropriado. E de dor aguda, controle da dor, né, alívio da dor ou redução da dor. A gente vai avaliar quanto à localização, característica, início, duração, frequência, quantidade e intensidade, observar a presença de expressões não verbais, fatores que melhoram ou pioram, frequência da avaliação da dor e reduzir ou eliminar fatores que propiciam o aumento da dor. Então, no momento de internação hospitalar, por exemplo, a gente sempre pergunta como que está a frequência urinária desse paciente. A gente sempre pergunta, está fazendo xixi normal? Como é que está? Ele vai relatar, né? Se está normal, se está sentindo dor. A gente pergunta a cor, né? Quando é possível a gente visualizar se o paciente estiver com sonda, com algum dispositivo de controle, a gente consegue visualizar, mas se não, a gente pergunta. Então, a gente pergunta a cor, se tem odor, se está com cheiro forte, se tem a presença de grumos, né? A gente vai perguntar se tem a presença de alguma coisa além da urina, e o paciente vai relatar, né? Com a cor, como é que tá a frequência, se ele está indo pouco, se ele está muito, e tudo isso a gente anota na evolução de enfermagem. E se o paciente falar que não está urinando da forma correta, né? Não está urinando pouco, a gente vai ter aquela atençãozinha, né? Vai botar lá aquele asterisco na questão urinária do paciente, vai avaliar mais vezes esse paciente para saber se ele está conseguindo urinar ou se ele está retendo urina, e se ele estiver retendo urina, aí vai ter outra intervenção que é a sonda de alívio, né? Na próxima aula eu vou explicar mais, né, como é o procedimento da sonda de alívio e a sonda vesical de Demore. Vamos falar agora um pouquinho da infecção do trato urinário. Definida pela presença de agente infeccioso na urina, em quantidades superiores a 1.000 unidades formadoras de colônias bacterianas por mililitro de urina. A infecção urinária pode ser sintomática ou assintomática, sendo chamada, neste último caso, de bacteriúria assintomática. Pode acometer somente o trato urinário baixo, sendo chamada de cistite, que é o nome para a infecção da bexiga, ou afetar também o trato urinário superior, infecção urinária alta, sendo chamada de pielonefrite. Pielonefrite é quando pega a parte dos rins. Então, aqui, nessa figura, a gente tem essa parte aqui que é da cistite, que é a infecção até a bexiga, né? Infecção do trato urinário baixo. Infecção do trato urinário alto, que é a pielonefrite, que é pegando os rins, e uma parte dos ureteres, né? A gente chama de uretrite. Então, dependendo da localização que a infecção já está instalada. E aí, geralmente, é causado por bactérias, pode ser também causado por fungos ou vírus, mas a maior parte é bacteriana. Quando adquirida na comunidade, a infecção é geralmente causada pela bactéria Escherichia coli, Staphylococcus e as espécies de Proteus e a Klebsiella, e o Enterococcus. Já quando adquirida em ambiente hospitalar, os agentes são bastante diversificados, predominando as enterobactérias, embora a Escherichia coli também seja uma das mais frequentes. Aí o diagnóstico pelo sumário de urina, né, que é a urina de rotina, a urocultura, né, que vai determinar qual a presença do agente infeccioso nessa urina, e o antibiograma para saber qual antibiótico pode ser usado diante daquela infecção. E na pielonefrite, né, que é a infecção do trato urinário superior, né, que pega os rins, vai precisar de exames complementares, que é a hemocultura, e exames de imagem, como ultrassonografia e a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética. Porque
os rins, né, vão estar com outro aspecto, né, com edema, com um aspecto bem de infecção, e aí pode ser visualizado por exame de imagem. O tratamento. O tratamento de escolha, né, que é a terapia antimicrobiana, depende da apresentação da infecção, se é cistite, né, se é infecção do trato urinário inferior ou trato urinário superior, sendo a pielonefrite, e depende também da pessoa afetada, idosos, mulheres gestantes, adultos e crianças. Nem todos os antibióticos podem ser usados em todas as faixas etárias, né, em todas as condições. Então, vai depender do agente infeccioso também e da própria evolução do quadro clínico. Portanto, para a decisão do tratamento, o médico baseia-se em dados laboratoriais e clínicos. Aí, da antibioticoterapia, a gente pode ver na clínica os antibióticos usados para isso. Vai depender, né, como eu acabei de falar, e a gente tem como exemplo a fosfomicina, o ciprofloxacino, muito utilizado, o levofloxacino, utilizado principalmente na unidade hospitalar, na UTI, a cefalexina, também utilizado de modo em geral, a amoxicilina, ceftriaxona, a azitromicina e a doxiciclina. E a gente tem também o tratamento não medicamentoso, que ele vai atuar mais como uma prevenção e também na associação com o medicamentoso, né, na recuperação desse paciente. A gente vai incentivar a ingerir bastante líquido, de preferência água, não é refrigerante, não é água, essas águas modificadas que tem sabor de limão, de não sei o que, não. Água normal. Não demorar para urinar, caso tenha vontade, ficar prendendo a urina, não pode fazer isso. Urinar e fazer higiene prontamente após a relação sexual. Na relação sexual tem essa questão da contaminação, né, da troca de floras bacterianas, né, entre os parceiros, e principalmente no caso das mulheres que têm a genitália mais favorável, mais aberta, né, mais favorável à entrada de micro-organismos, isso é perigoso. Então, a gente recomenda urinar e fazer a higiene após a relação sexual. Lavar as mãos antes e após urinar e ou evacuar. Sempre lavar as mãos, porque a gente pode estar entrando em contato com esses agentes infecciosos. E aí, na assistência de enfermagem, no diagnóstico de enfermagem, a gente tem eliminação urinária prejudicada, ligada ao dano sensório-motor, e a gente pode fazer o que nessa situação? A gente pode realizar balanço hídrico rigoroso na unidade hospitalar, por exemplo, implementar sonda vesical de demora ou a de alívio, né? Isso geralmente na unidade hospitalar, administrar líquidos com segurança, conforme prescrição médica, e notificar o médico sobre o débito urinário diminuído. Na unidade hospitalar, por mais que a gente veja que o paciente está precisando de uma sonda vesical de alívio ou de demora, a gente tem que comunicar ao médico, o médico precisa prescrever, a gente não pode passar essa sonda sem autorização do médico, porque quem prescreve isso é o médico. E, no caso, se a gente passa sem autorização, tira o nosso respaldo, né? Toda aquela questão do respaldo, porque tanto a vesical de alívio quanto a vesical de demora, elas são procedimentos invasivos, né? Então, que podem levar a aumentar essa infecção do trato urinário, quanto pode causar, né? Se o paciente só está retendo urina, não está conseguindo urinar, mas ainda não está com uma infecção, como a sonda vesical é um procedimento invasivo, a gente pode acabar favorecendo essa infecção, né? Então, é todo um cuidado, toda uma técnica asséptica, né? Sem contaminação. Depois eu vou mostrar isso para vocês, como é feita a sonda vesical de alívio e a de demora, para que a gente não leve nenhum agente infeccioso para dentro
do trato urinário do paciente. Então, a gente vai notificar primeiro o médico, né, para o médico verificar que está sendo necessário, ele vai prescrever e somente após a prescrição é que a gente vai lá realizar a sonda vesical de alívio ou a de demora. E agora a gente vai falar um pouquinho das afecções do sistema endócrino. A gente vai falar principalmente hoje da diabetes. E aí, ela é um conteúdo bem extenso, é um conteúdo com vários detalhezinhos, né? Então, a gente vai falar hoje principalmente dela. A diabetes, ela é definida como uma síndrome de múltiplas etiologias, com componentes metabólicos, vasculares e neuropáticos, caracterizada por hiperglicemia, né? A glicemia alta, crônica e distúrbios no metabolismo de carboidratos e proteínas. Esses distúrbios são secundários à ausência ou diminuição da produção de insulina e ou ineficiência de sua ação. O diabetes mellitus é uma das doenças crônicas mais prevalentes na atualidade e atinge proporções epidêmicas em todo o mundo. Estima-se que em 2025 existirão 333 milhões de indivíduos entre 20 a 79 anos de idade portadores da doença no mundo, e 2/3 desses indivíduos viverão em países em desenvolvimento, nos quais a epidemia é mais intensa e afeta pessoas cada vez mais jovens. A fisiopatologia. A gente vai ter a diminuição da produção da insulina e ou resistência à insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, liga-se a receptores especiais na superfície da célula, promovendo a abertura de canais que permitem a entrada da glicose na célula. Aqui uma figura para vocês tentarem entender um pouco como é que isso acontece, né? A insulina, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas, tá aqui o pâncreas, né? É um órgão endócrino, né? Ele produz substâncias e a insulina é produzida por ele, mais especificamente por essas células aqui, as células beta. São elas que secretam a substância que é chamada de insulina. E aí, essa insulina, ela vai se ligar ao receptor, que é esse daqui, ó, receptor de insulina. É tipo uma chave e fechadura, né? Ou então aqueles brinquedozinhos que a gente monta, né? Aqui a insulina vai se ligar ao receptor, tá aqui bem o formatozinho para ele encaixar, né? Para ela encaixar a molécula de insulina, ela vai encaixar aqui. Quando ela encaixar aqui, o canal vai se abrir. Esse canal aqui vai se abrir. E aí a glicose vai entrar na célula. Então, a insulina é a chave ligada ao receptor que abre o canal, que é a porta, né, da glicose, né? Então, ela se encaixou aqui, abriu aqui. A glicose está fora da célula, vai passar a entrar na célula, né? Aqui, ó, fora, entrou. Aqui a figura do pâncreas. E aí a gente vai falar dos tipos de diabetes agora, que tem algumas diferencinhas nessa questão da produção das células beta, né, da produção da insulina pelas células beta, ou então o problema vai ser na resistência da insulina se acoplar ao receptor, né? E aí favorecendo que essa portinha aqui não que não se abra direito como é para abrir. Então, tipo 1 é causado pela progressiva destruição das células beta nas ilhotas de Langerhans do pâncreas,
responsáveis pela produção de insulina. Sua etiologia não é totalmente conhecida, mas há evidências de componentes imunológicos, genéticos e ambientais. A presença dos marcadores anticorpos, antiliotas, anti-insulina, ácido glutâmico e antitirosina fosfatase caracteriza a destruição autoimune, principal processo de falência na produção de insulina. Esse tipo de diabetes aqui é o tipo 1A, que é a chamada autoimune, né? Então, os nossos próprios anticorpos, os próprios anticorpos do paciente, vai atuar na destruição dessas célulazinhas aqui que produzem a insulina, né? Então, nesse tipo 1, que é o tipo autoimune, os anticorpos chegam nessa parte aqui e começam a destruir essas células. A lentamente progressiva ocorre em adultos, a qual se refere como diabetes autoimune latente no adulto, chamado de LADA, né, porque é uma sigla em inglês. E o diabetes tipo 1, que tem a etiologia desconhecida e caracterizada pela ausência de marcadores de autoimunidade contra as células beta, é chamada de tipo 2. Aliás, de tipo 1B, que é a idiopática. A tipo 1A é a autoimune, e a tipo 1B é a idiopática, que a gente não sabe como é que causa ela, e também tem a ausência desses marcadores de autoimunidade, né? Então, esses anticorpos aqui, anti-insulina, eles não são detectados na tipo 1B. A tipo 1A, a gente consegue ver esses anticorpos agindo aqui, né? Esses marcadores que detectam que esses anticorpos estão presentes aqui, mas a tipo 1B, que é a idiopática, não tem a presença desses anticorpos, mas tem a destruição dessas células beta. A tipo 2, que é a mais comum, né? Atinge 90% da população com diabetes. Resulta da resistência à insulina e da diminuição da produção de insulina em nível celular. Está ligado a fatores de risco ambientais para o desenvolvimento da doença, como a hipertensão arterial sistêmica e a obesidade. Aqui fala que é a diminuição, aumento da resistência à insulina e a diminuição da produção de insulina em nível celular. O que é que isso significa? Significa que nessa figurazinha aqui, a insulina, ela não consegue se encaixar nessa fechadura, ela não consegue se encaixar da forma que é para ser. Tem uma resistência contra ela, né? Uma resistência desse encaixe. E aí acontece que o quê? A insulina fica aqui por fora, né? No meio extracelular. O pâncreas entende que já tem muita insulina secretada, então ele para de produzir mais insulina, né? A gente tem o nosso organismo inteiro tem esses mecanismos de feedback negativo, né? Que a gente chama de feedback negativo, que quando tem alguma coisa muito secretada, muito aumentada, o corpo para de produzir. Então, nessa situação, a insulina, ela não consegue se encaixar, ela fica no meio extracelular, fica aqui fora, e o pâncreas entende que já tem muita insulina secretada e ele para de secretar, né? Reduz, na verdade, reduz consideravelmente a secreção. E aí acontece que fica muita insulina no meio extracelular e muita glicose também, né? Nenhum nem outro consegue se encaixar ou entrar na célula. A gente tem a diabetes gestacional, que é caracterizado pela hiperglicemia desenvolvida durante a gestação em mulheres não diabéticas, pode aparecer após o parto ou não. Então, como é a diabetes gestacional? É a diabetes que é diagnosticada durante a gestação da mulher. Se ela tinha uma diabetes já antes da gestação, essa diabetes gestacional vai ser chamada de pré-gestacional. E aí tem valores específicos que tem como a gente desconfiar
que essa mulher já era diabética antes da gestação, né? Então, pré-diabética, então fica sendo chamada de diabetes pré-gestacional. E a gente tem outros tipos de diabetes que incluem defeitos genéticos da função das células beta do pâncreas, defeitos genéticos da ação da insulina, doença do pâncreas exócrino, endocrinopatias, e também pode ser induzida por drogas ou substâncias químicas, infecções e outras síndromes genéticas. Manifestações clínicas, né? A gente vai ter o chamado 4Ps, que é a polifagia, né? Muita fome, né? O paciente sente muita fome. Polidipsia, que é a sede, muita sede. Poliúria, que é a urina, muita urina, o paciente tende a urinar muito. E a perda de peso. Geralmente, essas 4 características acontecem juntas. Então, o paciente vai ter sede intensa, fome intensa, cansaço e desânimo, urinar muitas vezes e em grande quantidade. A obesidade favorece, né? Pressão arterial alta favorece. Familiares com diabetes, o componente genético, né? Sempre presente o componente genético. Piora da visão é uma das complicações que a gente vai falar. Impotência sexual, uma das complicações. E a cicatrização difícil de infecções na pele. E a perda de peso. Complicações crônicas. As complicações microvasculares são causadas pelo espessamento da membrana basal que circunda as células endoteliais dos capilares. 2 locais são especificamente afetados, que é a retina, retinopatia diabética, e os rins, que é a nefropatia diabética. E a retinopatia diabética, ela é uma complicação visual, principal causa de amaurose total, adquirida em pessoas com idade entre 16 e 64 anos e acomete 90% das pessoas com diabetes tipo 1 com mais de 20 anos da doença. Causada pelo comprometimento dos vasos da retina e tem 3 estágios principais: a não proliferativa, a pré-proliferativa e a proliferativa. A retinopatia não proliferativa é a fase inicial da doença, caracterizada pela formação de microaneurismas exudativos. Na retinopatia pré-proliferativa, a destruição do vaso é aumentada. E na proliferativa, há crescimento anormal de novos vasos da retina que se rompem e sangram, bloqueando a luz, tendo formação de cicatriz que pode tracionar e romper a retina. Além da retinopatia diabética, os indivíduos com diabetes mellitus ficam mais vulneráveis ao glaucoma e à catarata do que a população não diabética. Neuropatia diabética é um grupo de doenças que afeta todos os tipos de nervo e geralmente aparecem em 5 ou mais anos do diagnóstico do diabetes 1 e também do diabetes 2, possui apresentações clínicas diversas que dependem de quais células nervosas foram afetadas. Acredita-se que a exposição prolongada à hiperglicemia cause desmielinização dos nervos e, consequentemente, alteração na condução nervosa. Polineuropatia sensório-motora é um tipo de neuropatia diabética que afeta os nervos distalmente, em especial os membros inferiores, causando ressecamento da pele e formação de fissuras, em conjunto com a neuropatia sensorial, que leva à perda de sensação de dor e pressão, propicia a formação de úlceras e amputação periférica. É importante ressaltar que esse tipo de complicação tem sido classificada comumente como microvascular. Então, isso, gente, acontece muito em internações hospitalares. No ambiente hospitalar, existem muitos pacientes internados por complicações de diabetes descompensada, ocasionando essa consequência essa complicação da polineuropatia e a neuropatia sensorial. Geralmente, o que acontece?
como eu falei aqui, os nervos dos membros inferiores. E os membros inferiores, né, ficam mais sensíveis, ressecados, com fissuras. Então, geralmente, digamos assim, o idoso está com o pé ressecado, com fissuras, mais propício a qualquer coisinha machucar. Por exemplo, passou numa coisa áspera e arranhou ou cortou levemente, com a abertura pequena da pele. Mas aquele idoso não vai sentir dor nessa parte, justamente por conta da neuropatia, né? Que os nervos motores vão perdendo a sensibilidade. E aí esse idoso não sente dor, não sente nenhuma sensação de indicativo que a pele dele foi lesionada, né? E aí essa abertura na pele fica ali propícia à entrada de agentes infecciosos e não vai se fechar. Vai complicar, e aí entra um micro-organismo e vai levar uma infecção. Isso tudo, o idoso, ele não sente, ele não consegue sentir dor, não consegue sentir os sinais de infecção, que é a vermelhidão, o rubor, o calor, não consegue sentir nada disso. E aí, quando vai reparar, é quando o membro já está começando a necrosar. Como? Ficando roxo, ficando com aquela cor escurecida. Aí, ou alguma pessoa, algum familiar perto dele, ou o próprio idoso começa a notar que aquilo ali está errado. Quando chega no atendimento hospitalar, geralmente vai partir para uma amputação, porque já está infeccionado, ou perdeu toda a sensibilidade, os nervos motores, os neurônios ali não estão mais funcionando, e se não amputar, vai só aumentar a chance de infecção, né? E aí, o que a gente faz? Para os idosos que a gente conhece, principalmente, sempre está alertando, está verificando os membros inferiores, pegando com a mão para ver se tem algum ferimento, usar calçados adequados, ter cuidados com um chão que possa cortar, um chão que seja favorável a machucar o pé. Usar hidratantes, né? Também falam da questão de usar hidratantes. Hoje em dia, a gente não aconselha muito para não ser favorável a questão das frieiras, né? Para não favorecer o aparecimento de frieiras. Mas existe sim cremes específicos para passar só na parte externa, né? Na parte do calcanhar, por exemplo, para favorecer a hidratação da pele e não ficar com essa formação de fissuras, né? Então, essa questão aqui da diabetes descompensada, que leva à diminuição da cicatrização, diminuição da sensação motora, né, da sensação do que pode acontecer num ferimento, numa lesão, é um grande fator de internação hospitalar. Muitos pacientes chegam com lesão que começou por uma picada, que começou por um ferimento leve, e foi progredindo para não cicatrização, para uma abertura cada vez maior, para uma infecção cada vez maior, até chegar na situação de amputação. E aí a gente tem amputação do pé, amputação até a parte do joelho, que a gente chama de amputação infra e suprapatelar. Infra, que é a parte abaixo do joelho, e supra, a parte acima do joelho. Então, acontece muito. Além que do pé, pode ter os dedos, né? Que a gente tem as regiões específicas para cada dedo. Então, começa pelo dedo, depois é o pé todo, depois é até o joelho, em cima e embaixo. Complicações macrovasculares são causadas pelo espessamento da parede dos vasos de médio e grosso calibre, impedindo o fluxo sanguíneo adequado, né? Então, outra complicação que favorece nessa questão desse acometimento dos membros inferiores, né? Então, a circulação sanguínea não chega nos membros inferiores, favorecendo, aliás, dificultando a cicatrização de lesões, né? E da recuperação, seja do que for, do membro. E é uma coisa que a gente também avalia nos pacientes com diabetes,
essa questão da diminuição da circulação do fluxo sanguíneo para os membros inferiores. Então, quando a gente está avaliando um paciente diabético, a gente sempre tenta sentir o pulso pedioso, né? Que a gente chama o pulso pedioso, que é a artéria e a veia do pé. A gente sempre tenta sentir, porque quanto menos a gente conseguir sentir, mais vai querer dizer que ele está tendo uma complicação macrovascular, né? O espessamento das paredes dos vasos, diminuindo o fluxo sanguíneo adequado para os membros inferiores. E aí, a doença coronariana, a vascular periférica e o acidente vascular encefálico são as principais complicações macrovasculares. Trata-se da mesma doença que atinge a população geral, porém, na população diabética é mais precoce, mais frequente e mais grave. Então, essa complicação decorrente da diabetes, né, decorrente dessa caracterização da hiperglicemia, vai favorecer ainda mais o acontecimento da doença coronariana, da vascular periférica e do acidente vascular encefálico, AVE, né? Então, portadores de diabetes mellitus, pessoas diabéticas, né? A gente tem que ter uma atenção maior para o não desenvolvimento dessas doenças em específicos. Neuropatia autonômica cardiovascular, resultante da lesão dos nervos pela hiperglicemia crônica, pode piorar o prognóstico da doença cardíaca coronariana e da insuficiência cardíaca congestiva, além de ser responsável por mortes súbitas por arritmia cardíaca. Esse tipo de neuropatia pode também apresentar manifestações urinárias, gastrointestinais, disfunções sexuais, sudorese e ausência de sintomas de hipoglicemia. Complicações da aguda, né? No caso dela ser aguda. Com glicemia casual superior a 250 mg por decilitro, que pode evoluir para complicações mais graves como cetoacidose diabética e síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica. Aí a gente tem também como complicação aguda hipoglicemia. Nessa hiperglicemia, né, no ambiente hospitalar, o que a gente faz? Aplica insulina, dependendo do esquema médico, né? Então, o médico passa o esquema geralmente utilizado é a insulina, né? A insulinoterapia. O médico deixa prescrito o esquema para casos como esse, né? Da hiperglicemia aguda, acima de 250 ou acima de 200, né? Tem ambiente hospitalar, tem unidades hospitalares que já consideram 200 miligramas como uma hiperglicemia aguda, e aí a gente vai lá e aplica a insulina com as unidades conforme o esquema prescrito pelo médico. Na hipoglicemia, né, que é a redução da glicemia, né? Tem pouco açúcar no sangue. Hipoglicemia, a diminuição dos níveis glicêmicos com ou sem sintomas para valores abaixo de 70 mg por decilitro. Né? Abaixo de 70, a gente já fica numa atenção. Os sintomas clínicos ocorrem quando a glicose plasmática é menor de 60 mg por decilitro a 50 mg por decilitro, podendo esse limiar ser mais alto para aqueles pacientes cujas médias de glicemia são elevadas ou mais baixo para aqueles que fazem tratamento intensivo e estão acostumados a glicemias mais baixas. Então, os sintomas clínicos vão aparecer entre 60 e 50 mg por decilitro. Como eu falei, 70 a gente já tem atenção. 60 a 50 é que vão aparecer os sintomas clínicos. Num ambiente hospitalar, o que é feito? Quando se é detectado, verificado esse valor de glicemia, de 60 a 50, geralmente é administrado ou soro glicosado ou soro com ampolas de glicose, né? Ampolas de 50%, né? Toda uma formulação também
é recomendado pela prescrição médica, né, para isso. Então, na hiperglicemia, a gente faz a administração de insulina e na hipoglicemia é de soro glicosado ou soro com adição de ampolas de glicose. Na hipoglicemia, como causa, a gente pode ter falta de refeições nos horários corretos, exercícios físicos excessivos, doses elevadas de insulina e ou medicamentos, que é os hipoglicemiantes orais ou insulina. A gente tem que identificar os sinais precoces como sudorese, cefaleia, palpitação, tremores ou uma sensação desagradável de apreensão. Então, os sinais clínicos da hipoglicemia é sudorese, cefaleia, palpitação, tremores ou sensação desagradável de apreensão. No outro tipo de complicação aguda, a gente vai ter a cetoacidose, que os principais sintomas são a polidipsia, poliúria, enurese, hálito cetônico, que é a formação de corpos cetônicos, né? Fadiga, visão turva, náuseas e dor abdominal, além de vômitos, desidratação e alterações no estado mental. Exames para diagnóstico. A gente tem a glicemia plasmática em jejum, nível A de evidência, né? Então, principalmente, o exame que é mais utilizado é a glicemia de jejum. A gente tem também o teste oral de tolerância à glicose, chamado de TOTG, e a hemoglobina glicada. Estudos mais recentes sugerem nível B de evidência. No entanto, a hemoglobina glicada, ela vai trazer valores de glicemia de 2 meses, de 1 mês, 2 meses anteriores. Então, aqui a gente traz uma tabela para vocês verem os valores de alteração que vai diagnosticar uma diabetes, né? Então, a glicose em jejum, quanto é que é para dar em normal, né? Sem ser um diabético. Normal, ela é para estar menor que 100 miligramas por decilitro. Na sobrecarga de 75 gramas de glicose, né? Só falar mais um pouquinho aqui. O teste oral de tolerância à glicose, ele é uma sobrecarga de glicose, não é 75 gramas de glicose. Geralmente é um líquido bem doce, né? Tão doce que chega a ser amargo. E aí a pessoa toma esse líquido e aí é avaliado a glicose 1, 2, 3 e 4 horas depois. Então, aliás, é até 2 horas, né? Principalmente. Então, no teste de sobrecarga de glicose, normal tem que dar menor que 140 miligramas e na hemoglobina glicada tem que dar 5,7% de hemoglobina glicada. O pré-diabético ou risco aumentado para diabetes, ele vai apresentar na glicose de jejum um valor entre 100 e 126 miligramas por decilitro. No teste de sobrecarga, vai estar entre 140 e menor que 200. E na hemoglobina glicada vai dar entre 5,7 e menor que 6,5. E para diagnóstico de diabetes mesmo, né, o diabetes estabelecido, a glicose em jejum vai dar maior ou igual que 126. Na sobrecarga de 2 horas, vai dar maior ou igual que 200. Glicose ao acaso, né, que a gente chama da medição de glicemia por aquele aparelhozinho ao acaso, né, sem ser em jejum ou sem ser com um determinado tempo específico. Vai dar maior que 200, ou igual ou maior que 200, com sintomas inequívocos de hiperglicemia,
e na hemoglobina glicada vai dar maior que 6,5. E aí, critérios para o rastreamento do diabetes mellitus em adultos assintomáticos, né? O que a gente poderia chamar de fatores de risco. A gente vai ter, primeiro, o excesso de peso, né? Que a obesidade é o principal fator, um dos principais fatores que vai levar à ocorrência de diabetes. E um dos seguintes fatores de risco: história de pai ou mãe com diabetes, é muito importante, né? Geralmente tem contribuição da história de pai, né? Do fator genético, pai ou mãe com diabetes. Hipertensão arterial maior que 140 por 90 milímetros por mercúrio, ou uso de antihipertensivos em adultos. História de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 quilogramas, dislipidemia, hipertrigliceridemia, né, que é o colesterol alto, menor que 250 mg por decilitro, ou o HDL baixo, que o HDL é o colesterol bom, né, que a gente chama. Exame prévio de hemoglobina glicada maior ou igual que 5,7, tolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum alterada, obesidade severa, síndrome de ovários policísticos, história de doença cardiovascular, inatividade física ou idade maior que 45 anos, ou risco cardiovascular moderado. Como a gente falou da questão das doenças cardiovasculares que levam a alterações sistêmicas, favorecendo a ocorrência de diabetes mellitus, ou a diabetes mellitus é um fator para a ocorrência de risco cardiovascular, e as duas estão tão relacionadas que, identificando uma, a gente consegue identificar a outra. E aí, a gente vai falar um pouquinho agora do tratamento, né? Tratamento não medicamentoso, né? A gente começa pela terapia nutricional. Manutenção da glicemia o mais próximo da normalidade, aliada à insulinoterapia e atividade física ou a medicação dos hipoglicemiantes orais. Controle do nível sérico de lipídios, prevenção e tratamento das complicações crônicas, hipoglicemia e cetoacidose diabética e fornecimento dos nutrientes adequados para a manutenção da saúde. Então, na terapia nutricional, tem toda uma dieta, né, uma mudança alimentar, reeducação alimentar, que favorece de forma importante, de forma relevante, na ocorrência tanto do diabetes quanto no tratamento, né, na reabilitação da condição aguda. E aí é um dos fatores importantes, um dos principais fatores, porque sem a modificação alimentar, a gente não consegue obter resultados bons no tratamento desse diabetes. Pode ter o tratamento medicamentoso com os hipoglicemiantes orais, os medicamentos orais, ou até, no caso, começa com os hipoglicemiantes orais, mas se não tiver reeducação alimentar, se não tiver mudança da alimentação, não vai melhorar esse quadro, levando à progressão, né, à piora dessa doença, até chegar no caso da insulinoterapia, que eu vou falar já um pouquinho, né, começa pelos medicamentos orais e depois para a insulinoterapia, né, que é a aplicação de insulina exógena. Quando chega nesse nível, né, então digamos que é o último nível de tratamento medicamentoso. Então, para que não chegue a esse último nível, um dos principais fatores que a gente tem que modificar é a alimentação, é a nutrição. Né? Então, tem que ser feita uma dieta nutricional com base nos nutrientes adequados e tirar toda aquela alimentação industrializada, cheia de açúcar, cheia de fatores de sódio, né, que favorecem toda a ocorrência das complicações metabólicas, levando à complicação do diabetes. Então, numa dieta nutricional, numa terapia nutricional para um diabético, né, tem a mudança de alimentação, de carboidrato,
tipos específicos de proteínas, né? Não é todo tipo de carne que se pode comer. A questão da frutas e verduras, principalmente, né? Tem que incentivar bastante o paciente a comer muitas frutas e verduras. Alguns idosos que eu conheço, né? Alguns pacientes, vocês vão ver na prática clínica, que eles são muito difíceis de lidar. Então, você vai dizer assim, olha, o senhor tem que comer isso, isso e isso, tem que parar de tomar refrigerante, tem que diminuir o açúcar no suco, tem que comer mais fruta, tem que comer mais verdura, e o paciente não vai querer, não vai aceitar. E aí, lógico que você não vai deixar de conversar, né? Mas você vai ver que com esse paciente vai ser mais difícil essa reeducação alimentar. Mas eu também conheço idosos que o médico falou, o médico, né, o enfermeiro, teve toda uma conversa de dizer assim, olha, ou a senhora muda a sua alimentação e vai continuar vivendo num certo padrão de vida, ou a senhora não muda, vai complicar, vai ter complicações do diabetes até levar a uma fatalidade. E aí o idoso entende e muda essa alimentação, principalmente com verduras, né? Então, eu conheço idosos que a alimentação é basicamente de verduras, né? Não come tanto arroz, não come tanto feijão, macarrão, nada disso. Mas principalmente salada, verdura, alface, tomate, alguns legumes que pode comer, né? Então, é muito importante essa questão nutricional. Atividade física, né, preconizada como parte do tratamento do diabetes 1 e do 2 também, embora não melhore necessariamente o controle metabólico no momento em que está sendo praticada, aumenta a sensibilidade à ação da insulina, diminui as necessidades de insulina exógena, reduz riscos cardiovasculares futuros, melhora o perfil lipídico, contribui para reduzir a hipercoagulabilidade sanguínea, favorece mudanças na composição corporal, diminui o peso corporal, melhora a qualidade de vida e autoestima e reduz o estresse. O risco de hipoglicemia durante o exercício ou após a sua prática, bem como a ocorrência de hiperglicemia pelo estímulo à glicogênese, devem ser considerados prevenidos e devidamente tratados. A monitorização da glicemia capilar e a oferta adequada de carboidratos devem ser realizados antes, durante e após o exercício, além dos ajustes nas doses de insulina. Então, o que isso quer dizer? A atividade física, ela é muito importante para a vida no todo, né? Tanto um paciente com alguma doença, quanto um paciente saudável, né? Até para prevenir. Então, a atividade física também vai ajudar na diabetes. Só que a gente tem que ter atenção em algumas coisas, porque não pode ser um exercício físico exacerbado, muito intenso, de, por exemplo, uma musculação muito intensa, de resistência intensa, não pode ser. Tem que ser avaliado a glicemia antes e após essa descompensação da glicemia, e ele for fazer um exercício físico intenso, né? Então ele vai estar com a glicemia lá em cima, a glicose não vai chegar na célula, e com o exercício físico intenso, menos glicose ainda vai conseguir chegar, e aí vai levar a uma complicação pior. Então, tem que ter algumas atenções nessa questão da atividade física ao paciente com diabetes. Geralmente, a gente recomenda uma atividade física de baixo impacto, né, para não forçar, para não ser tão desgastante para o paciente nessa condição. Monitorização da glicemia capilar domiciliar. Deve ser realizada com frequência maior naqueles que fazem um tratamento intensivo e que consiste na verificação da glicemia capilar e da cetoanemia, cetonúria, preconizando o diabético do tipo 1, mas também o diabético do tipo 2, devendo realizar entre 4 e 8 monitorizações diárias, pré e pós-prandiais, e na madrugada,
O tratamento ideal associa a monitorização da glicemia capilar com o ajuste das doses das insulinas de ação rápida ou ultra rápida pré-prandiais e, eventualmente, pós-prandiais. E, além disso, a verificação da glicemia deve ser feita sempre que sintomas de hipoglicemia estiverem presentes. A cetonemia e a cetonúria deve ser rastreada com outras doenças presentes, como a hiperglicemia persistente e diariamente durante a gravidez. Então, essa medição da glicemia capilar é com esse aparelhinho que a gente chama de glicosímetro. Tem as fitinhas, né, essas fitas aqui, que a gente acopla ao glicosímetro, dependendo de a marca, né? Esse visor aqui, ele difere nas informações que ele aparece, mas vai ter um momento em que ele vai pedir o sangue, né? Então, é a hora que você usa aquela lanceta para furar o dedo e colher essa glicemia capilar, né? Do sangue capilar. E aí, coloca o sangue a quantidade de glicose presente nesse sangue. E aí, o medicamentoso, né? Que é os hipoglicemiantes orais. A gente tem várias classes medicamentosas para isso. A gente tem as sulfonilureias, que aumentam a produção de insulina, a metiglinida também, a biguanida, reduzem a produção hepática de glicose com menor ação sensibilizadora da ação da insulina, inibidores de alfa-glicosidase, retardam a absorção de carboidratos, as glicazonas, que aumentam a sensibilidade à insulina em músculo adipócito e hepatócito, sensibilizadores de insulina, as gliptinas, que o GLP-1 é um hormônio que diminui o nível de glucagon após as refeições e estimula a produção de insulina. Ele tem meia vida curta e é rapidamente destruído pela enzima DPP-4 no DMS tipo 2. O nível desse hormônio está baixo e, portanto, no pós-prandial, o nível de glucagon não diminui e a produção de insulina fica diminuída. O uso de medicamentos que inibem a ação da DPP-4 é útil ao portador do diabetes tipo 2, visto que mantém o GLP-1 agindo por mais tempo e, portanto, aumenta a concentração na corrente sanguínea. Então, a insulina, ela vem para levar a glicose para a célula, né? Quando está com a hiperglicemia. O glucagon, ele vem para fazer o contrário disso, né? Que é tirar, como se fosse tirar a glicose da célula. Então, esse medicamento, ele vai inibir essa ação dessa DPP-4, que diminui a ação do GLP-1, que é o hormônio que diminui o nível de glucagon após as refeições, né? Então, inibindo ele, vai aumentar o GLP-1, aumentando assim o nível de glucagon. Miméticos e análogos do GLP-1 aumentam o nível de GLP-1 circulante, assim diminui o nível de glucagon e estimulam a produção de insulina. Inibidores do SGLT2, né, que é uma molécula intraproximal renal, impede a captação da glicose do túbulo e promove a glicosúria, né, a eliminação da glicose pela urina. E aí a gente tem a insulinoterapia, né? Então, primeiro começa com esses medicamentos, né? Aumentando dosagem, modificando o medicamento para cada tratamento, né? De algum paciente. Se essa parte aqui não dá, a gente passa para a insulinoterapia, né? Que é a ação de insulina. A insulina é propriamente produzida de forma exógena. O hiperglicerémia no diagnóstico para se beneficiar da insulina desde o início, né? Como eu falei, né? Os casos de
Vocês estão falando que o áudio está ruim, gente? Deve ser, no caso, a internet, né? Peraí, deixa eu ver aqui. É o sinal da internet. Vocês estão conseguindo me escutar direito agora? Ou ainda está falhando? Vocês estão conseguindo ouvir direito agora? E agora, vocês conseguem escutar? Estão conseguindo agora, né?
Certo, gente. Pois eu vou continuar e qualquer coisa vocês avisam, viu? Porque às vezes pode ser também a variação aqui do sinal da internet. Então, como eu estava explicando para vocês, primeiro o tratamento medicamentoso ele começa pelos hipoglicemiantes orais, que são várias classes medicamentosas farmacológicas que vai atuar de diferentes formas na questão da produção, da reabsorção da insulina, né? Então, a gente tem as sulfonilureias, as metilguanidas, as biguanidas, os inibidores da alfa-glicosidase, as glitazonas, lipitinas, os miméticos e análogos do GLP-1, né, que é um hormônio, uma substância, e os inibidores da molécula a molécula que transporta sódio e glicose. Então, esses medicamentos vão atuar de diferentes formas, né? Os alvos farmacológicos deles são diferentes. Uns aumentam a produção de insulina, outros reduzem a absorção de carboidrato, reduzindo a produção de glicose pelo fígado, aumentando a sensibilização da insulina pelo fígado, aumentando o hormônio GLP-1, que controla o nível de glucagon, né, que faz o inverso da insulina, medicamento que aumenta propriamente esse GLP-1 e o inibidor do transportador de sódio e glicose. Então, o tratamento medicamentoso, ele vai atuar de diferentes formas, é o que é começado, geralmente, os primeiros fármacos, os fármacos de primeira linha, são as sulfonilureias, né, que é a glibenclamida e outros fármacos dessa classe, e aí depois vai mudando, vai alterando dose, até passar, né, se não der certo, como eu falei para vocês, junto com a terapia nutricional, com os outros fatores que a gente pode atuar de intervenção, como atividade física, e a mudança da alimentação, se isso não resolver, aí vai chegar na parte da insulinoterapia, que é a administração exógena da insulina propriamente já pronta. E aí, nos casos de hiperglicemia severa, né, hiperglicemia aguda, como eu falei anteriormente, com diagnóstico de glicemia maior que 300 miligramas por decilitro, ou não necessariamente 300, mas unidades hospitalares já consideram a partir de 200. Então, vai ser prescrito a administração da insulina exógena. Se o controle metabólico não for alcançado após o uso de metformina em associação com uma sulfonilureia por 3 a 6 meses, deve ser considerada uma terceira medicação. Então, como eu falei para vocês, né? Vai alterando as medicações, as doses, as associações, né? Também existe as associações de várias classes medicamentosas de hipoglicemiantes orais, e aí vendo se essa terapia dá certo. Se não der certo, em último caso, é usado a insulina. E a insulina também é considerada quando os níveis de glicose plasmática estiverem maiores que 300 miligramas por decilitro, na primeira avaliação ou no momento do diagnóstico. Então, aqui é a figura da ampola de insulina, e aqui as seringas comumente usadas para a insulina, algumas têm a agulha acoplada e outras não. E aí a gente tem dois tipos, principalmente de insulina, que é a insulina de ação rápida, chamada regular, e a insulina de ação intermediária, NPH. Então, a de ação rápida, ela vai ter início de ação de 30 a 60 minutos, pico de 2 a 3 horas, duração de 8 a 10 horas, e a posologia é 30 minutos antes das refeições, 1 a 3 vezes ao dia. Ela tem um aspecto cristalino. A de ação intermediária é chamada de NPH, ela tem início de ação de 2 a 4 horas, tem um pico de ação de 4 a 10 horas
e a duração de 12 a 18 horas. Recomendada dose noturna às 22 horas e ela tem um aspecto turbo, né? Então, vamos nos atentar principalmente a essas diferenças, né? A regular, ela tem ação rápida e a NPH, ela tem ação intermediária. Então, para uma emergência, a gente usa a regular. A intermediária, que é a NPH, a gente usa mais para o tratamento de longo prazo. Aqui é a figura dos tipos de insulina, certo? Essa insulina aqui, regular, ela não dá para ser tão visível aqui, né? Mas o vidrinho dela é bem transparente, né? Com o líquido dela todo transparente. Já a NPH, se vocês conseguem ver aqui, principalmente nessa partezinha aqui de baixo, ela tem um aspecto mais turvo, mais como se fosse uma concentração assim de leite, né? Um leite fino, tem esse aspecto mais assim, né? E aqui tem a apresentação dela na caixa, né? E aí a gente vai falar agora algumas orientações sobre a insulinoterapia, né? Sobre a insulina. As insulinas lacradas, elas precisam ser mantidas refrigeradas entre 2 a 8 graus Celsius, né? Então, na geladeira, e não é na parte do congelador nem na porta. Por quê? Congelador, ela não pode ser congelada, e na porta, a porta da geladeira, ela sofre muita variação de temperatura, pelo fato dela fechar e abrir. Então, a gente não quer essa variação de temperatura para a insulina. O ideal é colocar na segunda prateleira da geladeira, que aí a variação da temperatura é fixa entre 2 a 8 graus Celsius. Após aberto, o frasco pode ser mantido em temperatura ambiente para minimizar dor no local da injeção, entre 15 e 30 graus Celsius, ou também em refrigeração entre 2 a 8 graus Celsius. Então, depois de aberto, ela pode voltar para a geladeira, né? O que pacientes com a terapia da insulina geralmente faz, né? Volta para a geladeira, mas também pode deixar em temperatura ambiente, entre 15 e 30 graus Celsius. Não pode ser em local em que a temperatura fique muito quente, por exemplo, perto de forno de fogão, perto de objetos eletrônicos que aumentem a temperatura ao redor do ambiente. Não pode. Não congelar a insulina. Insulina não pode ser congelada. Após um mês do início do uso, a insulina perde a sua potência, especialmente se mantida fora da geladeira. Por isso é importante orientar que a pessoa anote a data de abertura do frasco, né? Então, depois de um mês, ela não vai mais servir. Orientar sobre o aspecto normal das insulinas e sua observação antes da aplicação, descartando o frasco em caso de anormalidades. Apesar de serem descartáveis, as seringas com agulhas acopladas podem ser reutilizadas pela própria pessoa, desde que a agulha e a capa protetora não tenham sido contaminadas. O número de reutilizações é variável, de acordo com o fabricante, mas deve ser trocada quando a agulha começar a causar desconforto durante a aplicação, considerando-se adequada a reutilização por até 8 aplicações, sempre pela mesma pessoa. A seringa e a agulha em uso podem ser mantidas em temperatura ambiente. Então, deixa eu mostrar aqui logo para vocês a fotinha da seringa e da agulha, né? Então, essa agulha aqui, ela pode ser reutilizada se for pela mesma pessoa, né? Num tratamento domiciliar, num tratamento em casa, até 8 aplicações, ela pode ser utilizada. Ou então, ela vai ser trocada quando o paciente sentir desconforto, né? O paciente vai começar a sentir mais dor na administração dessa insulina e aí pode trocar a agulha. E aí, com relação à aplicação, né? Tanto por um enfermeiro, ou por um técnico de enfermagem, ou pelo próprio paciente, lavar as mãos com água e sabão antes da preparação da insulina. O frasco de insulina deve ser
rolado gentilmente entre as mãos para misturá-la antes de aspirar seu conteúdo. Em caso de combinação de dois tipos de insulina, aspirar antes a insulina de ação curta, regular, para que o frasco não se contamine com a insulina de ação intermediária, NPH. Como assim essa contaminação? Antigamente, né, hoje em dia parece que está até mudando a produção das insulinas exógenas, mas antigamente o biotipo de produção, a molécula formadora da produção da insulina NPH é diferente da regular. Então, pode haver uma contaminação e uma reação dessas moléculas. Por isso que a gente não pode misturar, não pode contaminar uma com a outra. E aí, o que se faz como dica para isso, né? Geralmente, né, quando se vai utilizar as duas, né, numa combinação, a gente faz assim, a gente vai injetar ar da seringa, né, acoplando a seringa aqui com a agulha, né, a gente vai botar essa agulha na seringa, a gente vai colocar a unidade prescrita de uma e da outra. Por exemplo, se são 2 unidades de insulina regular e 4 unidades de insulina NPH, a gente vai injetar, a gente vai colocar aqui só de ar, certo? Até aqui a 4 unidades, né? Digamos assim. Aliás, não é nem aqui. É nesse espacinho aqui. 1, 2, 3, 4. Bem aqui. 4 unidades da NPH. A gente vai injetar. A gente vai injetar no frasco da NPH. E aí depois a gente vai colocar as 2 unidadezinhas de ar e injetar na regular. E aí, quando a gente for aspirar mesmo a insulina, a gente vai começar pela regular, né? Isso que falou aqui. Vai aspirar primeiro a regular, né? Botou 2 unidades de ar e aspira já a quantidade certa, né? Então, vai aspirar primeiro a regular e depois vai para as 4 unidades da NPH. É um pouquinho confuso, né? Mas eu vou repetir. Para ser melhor, para não fazer essa contaminação, a gente vai injetar ar nos 2 frascos. Só que primeiro a gente injeta na NPH, supondo que é 2 unidades de regular e 4 unidades de NPH. A gente vai injetar logo o ar na NPH, as 4 unidades de ar na NPH, e depois a gente vai para regular, 2 unidades na regular. E aí, para aspirar, a gente aspira primeiro a regular, a gente aspira logo essas 2 unidades de regular e depois aspira as 4 unidades de NPH, para que não tenha a contaminação da regular com a NPH. E aí, não é necessário limpar o local de aplicação com álcool. O local deve ser pinçado levemente entre 2 dedos e a agulha deve ser introduzida completamente em um ângulo de 90 graus. Em crianças ou indivíduos muito magros, esta técnica pode resultar em aplicação de intramuscular com absorção mais rápida da insulina. Neste caso, podem se utilizar agulhas mais curtas ou ângulo de 45 graus. Então, na aplicação, né, que é uma aplicação subcutânea, né, no tecido subcutâneo, não é no músculo, é só na partezinha da pele. Essa agulha aqui, né, que é esqueci agora, acho que é a 13 por 4,5 milímetros, se eu não me engano. Essa é a nomenclatura, né? 13 por 4,5. É a própria usada para administração subcutânea. Então, no indivíduo normal, a gente não precisa... primeiro, a gente não precisa limpar o local com álcool, a gente pode só aplicar. A gente faz essa pregazinha cutânea, né? Como se a gente fosse só pegar o que a gente chama de couro, né? Só a pelezinha mesmo, né? Pega a pelezinha e aplica no ângulo de 90 graus. Mas se o indivíduo for
um indivíduo muito magro, né, que não tem esse tecido adiposo, não tem essa parte da pele, e aí pode acabar acontecendo de pegar o músculo, a gente lateraliza, né, a agulha num ângulo de 45 graus para que pegue só a pele, né? E aí, quando for tirar a agulha, espera um pouquinho, né, para não cair medicamento fora, não cair a insulina fora, né? Então a gente aplica e espera um pouquinho antes de tirar e depois aplica o algodão só por procedimento mesmo. E aí, tratamento, né? Como eu falei para vocês, alimentação, atividade física e a insulinoterapia ou os hipoglicemiantes orais, né? Uma associação das três coisas, não é só medicamento, dependendo do caso, não é só alimentação e nem é só atividade física, é os três juntos. E aí, a assistência de enfermagem na diabetes mellitus. A gente vai ter o risco de glicemia instável, a gente vai ter como característica definidora o controle ineficiente do diabetes, falta de adesão ao plano de controle do diabetes, monitoração inadequada da glicemia e perda de peso excessiva. Assistência. A gente vai ter que controlar a hiperglicemia com prevenção e tratamento, né, dos níveis de glicose no sangue, monitorar os níveis de glicose sanguínea, presença de cetonas urinárias, resultados de gasometria arterial, incentivar a ingesta hídrica, monitorar sinais e sintomas de hiperglicemia, incentivar o automonitoramento dos níveis de glicose sanguínea, auxiliar o paciente a interpretar níveis de glicose sanguínea, facilitar a aderência à dieta e ao plano de exercícios. Controle da hipoglicemia, prevenção e tratamento dos níveis baixos de glicose. Identificar o paciente com risco para hipoglicemia, monitorar sinais e sintomas de hipoglicemia, tremor, sudorese, taquicardia, confusão mental, irritabilidade, nervosismo, rebaixamento do nível de consciência e convulsões, fornecer carboidratos simples, conforme indicado, administrar glucagon, conforme indicado, revisar eventos anteriores à hipoglicemia para determinar a provável causa, orientar o paciente e pessoas próximas sobre sinais e sintomas, fatores de risco e tratamento da hipoglicemia, fazer uma instrução sobre dieta, tratamento medicamentoso e exercícios e incentivar o automonitoramento dos níveis de glicose sanguínea. Um outro detalhe que a gente sempre tem que se atentar é que esses medicamentos, e principalmente a insulinoterapia, se eles não administrados corretamente, se eles não tomados corretamente, eles vão favorecer o acontecimento da situação contrária, que é a hipoglicemia, né? Então, se o paciente está tomando um medicamento, mas não está se alimentando corretamente, ele vai ter um caso de hipoglicemia. Se a insulinoterapia está sendo administrada, mas ele não está se alimentando, ou se administrou uma dose a mais da insulina, vai ter o acontecimento da hipoglicemia, né? Então, a gente tem sempre que alertar as duas coisas, os dois fatores, tem que alertar cuidadosamente sobre a alimentação, sobre a terapia medicamentosa, sobre os cuidados que tem que ter na monitorização. E é isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Qualquer coisa, vocês me avisem sobre som, sobre a transmissão da aula. E depois eu vou fazer com que os slides fiquem com vocês.